Na aula de hoje, vamos estudar a lei dos gases. Vamos completar o nosso recipiente com um gás. Esse gás pode ser considerado ideal quando a pressão é baixa e a temperatura é alta. Clapeyron sintetizou o comportamento do gás em sua equação, mas antes vamos observar o princípio de Avogadro. Ele nos diz que o volume do gás que o gás ocupa é diretamente proporcional ao número de mols que consideramos. Isso acontece quando a pressão e a temperatura são constantes. Quando dobramos o número de mols, o volume ocupado pelo gás também dobra. Agora, na isotérmica, a temperatura fica constante e a pressão é inversamente proporcional ao volume. Isso é conhecida como lei de Boyle e Mariotte. Já na isobárica, a pressão ficando constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura, conhecida como lei de Charles, mas Gay-Lussac também estudou. Já na isocórica, o volume fica constante e a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Essa aqui é conhecida como lei de Charles e Gay-Lussac. Observemos a equação de Clapeyron. Ela contempla todas essas leis e esses comportamentos. Quando a temperatura é constante, NR também já são constantes, tudo isso aqui se torna uma constante. Então, o produto PV é uma constante. E podemos dizer que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ok? Então, a isotérmica está contemplada na equação de Clapeyron. Temos também que, se a pressão ficar constante, o NR também, que já são constantes, o que temos? A relação entre volume e temperatura. Isso aqui está me dizendo que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, na isobárica, o volume passa a ser diretamente proporcional à temperatura. Agora, quando o volume fica constante, e NR que já são constantes, o que observamos? Que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Contemplamos a isocórica. Ok? Então essa é a poderosa equação de Clapeyron. Vamos fazer uma brincadeira com essa equação. Vamos isolar o N e o R e obtemos a seguinte relação de P, V e T. É conhecida como fórmula carinhosa, chamada de fórmula do pivete. Para você memorizar que você vai prestar vestibular, isso aí é muito bom. E podemos, com isso, estudar as transformações gasosas. Vamos considerar um estado inicial, P0, V0, T0, e um estado final, P1, V1, T1. Comparando os dois estados, percebemos que eles estão ligados por NR. Vamos unir esses dois estados. Obtemos, então, a lei geral dos gases, onde NR é constante, então P0, V0 sobre T0 igual a P1, V1 sobre T1 e qualquer outro estado. Então, conhecendo um estado desses, podemos obter informações sobre um segundo, um terceiro estado. Vamos estudar a isotérmica mais a fundo e analisar o seu gráfico no diagrama de Clapeyron. Se a temperatura é constante, note que na equação de Clapeyron, nRT é constante. Então temos que o produto PV é constante. Isso aqui é uma dica muito importante. Se aparecer uma tabela perguntando se é uma transformação isotérmica, é só realizar o produto PV. Se for constante, em toda a tabela, temos uma transformação isotérmica. E, isolando o P, temos a constante dividida por V. Isso indica que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E a representação disso no diagrama de Clapeyron é uma hipérbole equilátera, que também pode ser obtida a partir do estudo da lei geral. Como a temperatura é constante, o produto PA-VA, PB-VB e assim por diante é constante. E chegamos na mesma conclusão, que a pressão é inversamente proporcional ao volume.
Agora na isobárica, o que fica constante? Ó, a pressão, o N e o R que também já eram constantes, vamos deixar de isolados aqui. Tudo isso aqui é constante. Então o volume é diretamente proporcional à temperatura. A isobárica, tome cuidado. No gráfico, no diagrama de Clapeyron, que é P por V, é uma reta paralela ao eixo do volume. A pressão fica sempre constante, o volume varia e a pressão é constante. Mas, cuidado, quando o gráfico for V por T, isso é uma reta crescente. Note que o V está no lugar do Y, do eixo cartesiano. A constante é o A e a temperatura está no lugar do eixo X. Isso aqui é uma equação de reta, onde o termo independente B é zero. Só que nós não temos volume zero, nem temperatura zero do absoluto. Então, isso aqui é uma reta que passaria pelo zero. Tá ok? Agora, olha só, a isocórica, o volume é constante. Da mesma maneira que fizemos na isobárica, vamos isolar tudo que é constante, o N, o R e o V. Então, a pressão fica diretamente proporcional à temperatura. Aqui, de novo, cuidado, os dois gráficos. P por V, que é o diagrama de Clapeyron, temos uma reta, só que agora o volume é constante. Já no diagrama de P por T, obtemos uma reta. No lugar do eixo Y, temos o P. A constante seria o coeficiente angular da reta e o T está no lugar do X. Isso aqui é uma equação de reta que passaria pelo zero. Não passa pelo zero porque a gente não tem pressão zero, certo? Agora, a adiabática é uma outra transformação. É aquela na qual não troca calor. Aqui tem uma dica importante. Geralmente vai aparecer nos enunciados como uma transformação realizada rapidamente, certo? Não dá tempo de trocar calor. Já a isotérmica é considerada uma quase estática, seria lentamente, uma transformação realizada lentamente. Quem estudou essa transformação foi Poisson, e ele nos deixou a seguinte equação: P vezes o V elevado a gama é uma constante, onde gama é o coeficiente de Poisson. Mais para frente nós veremos. Note o seguinte, a adiabática, por ter esse coeficiente, ela tem uma curvatura mais acentuada. Ela cruza as isotérmicas. Né? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Né? Olha essas duas situações. Se você soprar a mão, né, der uma baforada em sua mão de forma lenta, você sentirá o ar que sai de dentro do seu corpo quente. Então seria uma transformação quase isotérmica, certo? Agora, quando você assopra rapidamente a mão, ela esfria. Essa transformação seria uma transformação adiabática, porque você obrigou o gás a expandir rapidamente, né? E ao tocar a sua mão, ele vai roubar o calor da sua mão, certo? Então observe no gráfico. A segunda situação é a adiabática. Que é esse gráfico azul aqui, ó. Já a primeira situação seria isotérmica, que ela é realizada lentamente. Então a temperatura seria a temperatura lá do seu corpo, interna, e viria para fora do seu corpo, quase com a mesma temperatura. Tá ok? Então aqui, nessa brincadeira simples, você consegue notar a diferença entre uma isotérmica e uma adiabática. E acabamos a nossa aula. Obrigado por assistir. A música de fundo foi Luna de Festa, de José Luiz Encilhas. Tá ok? Obrigado e até a próxima.